um pouquinho disso. Dá pra falar de meritocracia no Brasil? Cara, as pessoas têm que entender o que é. Né? É por isso que o senhor tá aqui, meu professor. Então, meritocracia às vezes é uma palavra que ela ganhou uma conotação ruim, né? Mas assim, todo mundo trabalha no viés da meritocracia, né? Meritocracia nada mais nada menos que você receber de fato pelo que você produziu, né? O contrário, às vezes é mais interessante trabalhar o inverso, né? O contrário de meritocracia, né? Seria a gente trabalhar uma distribuição, seria quase um socialismo, um comunismo, né? Você distribui as coisas não com base no que ela produziu, mas com base só dela fazer parte ali de alguma coisa, né? Tem até inclusive uma história meio clichê, o pessoal já deve ter ouvido, vocês também, né? Mas que um professor fez um experimento no colégio, né? O pessoal começou a criticar a meritocracia e não sei o que lá, tal. Eu falei, então tá, vamos fazer um experimento aqui na sala. A partir de hoje, ninguém vai ter nota por mérito mais, tá bom? A gente vai pegar a média da sala e dividir entre todo mundo, né? Então, beleza. Então, primeira prova, maravilha, a média da classe caiu. Por quê? Porque quem não tirava nota ruim não estudava, continuando estudando, não produzindo. E quem tirava nota alta, como caiu para uma média, ele não respondia por aquilo que ele produziu, né? Pelo que ele estudou, pelo esforço dele, caiu a média da sala. Na segunda prova, quem tirava nota tipo 3 e conseguiu um 5, porque deu uma média, falou, pô, ficou show de bola esse sistema agora, né? Tá ótimo. E quem estudava, se esforçava para tirar 10, caiu para 6, falou, vai tomar banho, eu não vou estudar mais não. E aí na segunda prova caiu mais ainda a média, ao ponto de todo mundo ficar com vermelho, né? Então, só para ilustrar, mas é uma situação que acontece. Então, assim, meritocracia é o quê? Você vai receber de acordo com o que você vai produzir. E na vida é assim, né? Se a gente não tivesse em sociedade, tivesse lá onde os teóricos chamam de estado de natureza, né? Antes de você ter um contrato social, digamos assim, a gente ia ter que acordar, vamos supor que a gente fosse tudo familiar aqui, né? Se a gente não caçar hoje ou não pescar, nós vamos passar fome. Sim. Não subir numa árvore, então tudo na vida tem a ver com o teu esforço. Né? Falar a verdade, toda a sociedade humana é pautada na meritocracia, né? Não existe nenhuma sociedade humana que tenha se desenvolvido sem meritocracia. O problema é na hora de conceituar. A galera às vezes fala que uma coisa é ruim, mas pratica aquilo. Então eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora. Faça, provoque. Porque assim, eu vejo muita gente, eu tenho relacionamento, assim, eu não sou uma pessoa que eu corto relacionamento com as pessoas por causa de ideologia, pelo contrário, eu tenho relacionamento com um monte de gente de esquerda e tal, a gente conversa pra caramba. Ano que vem, pois é. Vai ter eleição e aí o pessoal fala assim, mas é fácil falar de democracia, de meritocracia. Quando você teve leite, quando você nasceu, você tinha teto em cima da tua cabeça, você teve um pai, você teve uma mãe. A gente tem que falar de meritocracia. Eu tô fazendo o advogado do diabo aqui. Meritocracia seria se todo mundo saísse do mesmo ponto de partida. Do mesmo ponto de partida. Só que a gente vive num país onde alguns nascem com tudo, outros nascem sem nada, sem o básico, sem o que comer. É verdade. E como que a gente fala de meritocracia nesse cenário? Dá pra falar pra uma pessoa... Aí eu vou um pouco além. Dá pra falar pra uma pessoa que não foi bem sucedida no Brasil, que faltou pra ela esforço pra ela se entrar nesse sistema de meritocracia e mereceu o que ela... Então, o problema aí é muito a aplicação do conceito, né? Por exemplo, uma das linhas de economia que eu estudo, que é a escola austríaca, esse é um tema, inclusive, da escola austríaca, né? E a gente faz a seguinte separação. Existem pessoas que têm mérito e tem pessoas que têm, vamos dizer assim, sucesso, né? Eu posso, nada contra quem herdou alguma coisa, né? Mas, por exemplo, às vezes eu herdei a empresa do meu pai, tô milionário, eu tenho sucesso, só que não tenho mérito. E às vezes tem um cara ali, estudioso, batalhador, ele não vai chegar nem perto do meu sucesso, mas ele tem mérito, mais do que eu. Então, primeiro é uma questão de você, a lente que você usa para interpretar, né? Segunda coisa, que daí eu vou entrar numa outra polêmica que eu vou levantar agora. Que é o seguinte, né? Aí cai muito nessa questão do marxismo de novo, né? Qual que é o problema na sociedade, a questão as pessoas falam muito de desigualdade. E essa é uma palavra que tem que tomar um cuidado violento com ela. Sim. Pelo seguinte, desigualdade sempre vai existir. É desejável, né? Ponto. Desigualdade sempre vai existir. Porque não tem jeito. Por exemplo, às vezes o teu pai, sei lá, ganhava o mesmo que o meu.
Só que ele decidiu poupar dinheiro, investiu melhor, deixou uma casa pra você. Aí o meu pegava o dinheiro que sobrava, fazer churrasco. Você sai na frente com o imóvel na vida. Uhum. É mais ou menos assim, sabe? E pra corrigir isso, você teria que fazer o que fez lá na sala de aula, né? Do professor. Exatamente. Você ia ter que arrancar o mérito do meu pai pra dar pro seu. Exatamente. Tem liberdade. Tem um cara que realmente fala, meu amigo, meu negócio é fazer o mínimo possível pra usufruir do meu tempo, da minha liberdade, alguma coisa nesse sentido. Então, a desigualdade tem a ver com isso também. O pessoal associa muito meritocracia com desigualdade. E a verdade é o seguinte, sempre vai ter desigualdade. Os países mais desenvolvidos têm desigualdade. Porque desigualdade quer dizer que um tem mais ou outro tem menos. O problema é quando a gente olha pra pobreza. O problema é pobreza, o problema não é desigualdade, né? Uhum. Porque desigualdade sempre vai ter, alguém vai prosperar mais. Eu escolhi uma profissão, outro escolheu outra. A minha bombou, a dele nem tanto. Eu vou ganhar mais dinheiro. Isso não existe. Agora, o grande problema que, inclusive, o liberalismo luta contra é contra a pobreza. A pobreza tem que ser combatida. Então, o problema é, digamos assim, né, na nossa faixa mais básica da sociedade, os mais pobres, né? O que a gente está fazendo para tirar eles da pobreza? Esse é o ponto. Não ficar batendo de desigualdade. É legal isso aí, só um minuto. Porque o pessoal vai pegar o liberal, por exemplo, o cara que é de esquerda vai ver você falando sobre liberalismo e ele vai tentar grudar em você algumas preconceitos, sei lá, de que liberal não pensa no pobre, de que, né, que quem pensa no pobre é a esquerda. Então, eu já vi muito assim, gente falar no Instagram, onde já se viu pobre votar em gente da direita. É verdade. Sim. Pobre tem que votar em quem pensa no pobre. Como se a esquerda Não, isso fosse. é campanha. Como se a Tem um esquerda pessoal fosse. que faz campanha em cima disso. Fosse a esquerda fosse a detentora do pensamento voltado ao pobre. E o cara que é da direita, ele é o quê? Ele é o empresário malvadão. Que ele quer o quê? Arrancar o máximo que ele puder arrancar de força de trabalho e dinheiro dos pobres para ele acumular mais. Exato. Isso não é ser liberal. Então, assim, as pessoas estão tentando grudar nos liberais essa pecha aí de... Então, posso fazer a pergunta? Vai lá. Pode. Vou levantar. Vai lá. Então, Bolsa Família é ideia de liberal? E inclusive é lei criada por... O Bolsa Família nasceu com um amigo economista, digamos assim. Tudo aqui pra fazer esse podcast, professor. Legal. A gente dá uma estudada aqui, professor. O Bolsa Família é um Ctrl-C, um Ctrl-V de uma proposta americana, criada por um economista chamado Milton Friedman. É igualzinha, na verdade, né? De fato, voltada em combater a pobreza, né? Então, cria-se isso nos Estados Unidos. E essa é uma forma boa de usar o dinheiro público, né? Vamos ajudar as pessoas mais pobres da nossa sociedade evoluir ou suprir o mínimo possível delas, né? E é bacana. E por que é legal o projetos igual o Bolsa Família? Porque você dá o dinheiro pra galera. A pessoa tá na mão, ela consome, ela gasta, ela exerce a liberdade dela. Diferente de país comunista que não dá o dinheiro na tua mão. O pão chega lá 6 horas da manhã, entendeu? Pra quem chegou cedo, né? Pra quem chegou cedo, entendeu? Não, dou o dinheiro na mão da pessoa. Então, o Bolsa Família é um programa liberal, de fato. É um programa liberal. Renda, vai mudar o nome agora porque... Renda básica, né? Renda básica. Eu já li um pouco sobre essa questão, sobre essa proposta do Milton Friedman. Tinha a ver, me corrija se eu estiver errado, tinha a ver assim como uma questão do imposto de renda negativo, né? É o nome da proposta. Era isso, né? Então, na verdade, você, quem, vamos dizer assim, você tem um rendimento, uma porcentagem desse rendimento é o que você paga para o Estado. Mas a partir de um dado valor, você começa a ter um imposto negativo. Então é o Estado que vai gerar um crédito. Mas a ideia original, quando é que ele saía dessa ajuda? Então, vamos falar da parte que não funcionou ainda. Esse é o ponto brasileiro, né? Aqui a gente nunca criou um mecanismo para trabalhar para a pessoa sair da ajuda, né? Porque, poxa, tem muita gente que precisa ser ajudada. Mas as pessoas também, não que seja indigno receber ajuda, a ideia não é essa. Mas com certeza a pessoa prefere ela conseguir ter as coisas dela, né? Tudo mais. Então, até porque, vamos dizer, o valor do Bolsa Família não é um valor que vai suprir as necessidades básicas de uma pessoa. Ainda mais que a inflação do jeito que é o poder de compra da moeda. A pessoa faz o que com o valor?